Professor, quero dizer primeiro que é um prazer estar me ouvindo. Eu já tive a oportunidade de ouvir em Natal, sou aluna da UFRN, mas muito bacana se sentir representada assim, com a sua fala. Mas, assim, mudando um pouquinho o foco do meu questionamento, não é bem uma pergunta, mas a gente observa que na sociedade atual brasileira, com toda a crise que a gente está vivendo, com todos os microfascismos e os grandes fascismos que a gente está vivendo hoje na sociedade, se percebe lentamente pequenos grupos de resistência, não só de resistência de luta, movimento social, esses a gente vê crescendo com muita veemência, mas redes de solidariedade. A gente vê com frequência muitas pequenas redes sendo construídas e de forma muito sólida. A gente vê redes de mulheres, a gente vê redes belíssimas que se construíram em torno de ajudar a população em situação de rua, e exatamente para combater, numa situação de enfrentamento pacífico a esses pequenos fascismos que a gente vem vivendo tão fortemente no país. E aí, não sei se você tem alguma coisa sobre isso, mas queria lhe ouvir em relação a essa questão, é isso que a gente está vendo crescer um pouco na sociedade do Brasil. Respondendo à pergunta. O primeiro grande serviço prestado pela Lava Jato, é o absoluto desrespeito à própria lei e à Constituição por parte dos juízes que apresentam. Isso mostra claramente que a sociedade brasileira não é uma sociedade, um Estado de Direito, democrático de Direito. O juiz da Lava Jato deixa muito claro que a lei serve para alguns e não para outros. A Constituição é válida para alguns e não é para outros. E o pior é que o comportamento dele é assinado embaixo pelo TRF da 4ª Região e por várias decisões do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o juiz violou a lei e a Constituição várias vezes, não sofreu nenhuma punição por causa disso, nunca foi punido. E, ao contrário, foi incensado por causa disso. Quer dizer, ele vende a ideia de que em determinados casos o estado de exceção deve ser utilizado. Ora, se a gente aceita o estado de exceção, o estado de exceção é um caminho para o fim da democracia e para o fim da república. Não há crime que justifique você violar a lei ou você desobedecer a Constituição. E ele faz isso sistematicamente e com orgulho, não é? Além disso, é uma operação baseada no discurso moralista, uma falsa moral que quase sempre a direita utiliza para encobrir, com a maior cara de pau faz um discurso sobre coisas que ela própria é um zero de fazer, e ela culpa o outro por aquilo que ela faz o tempo todo. A Lava Jato é uma operação de um juiz cuja esposa trabalha no PSDB e cujo pai foi fundador do PSDB no Paraná. E mais do que isso, é um juiz que viaja constantemente nos Estados Unidos. E nunca ninguém se perguntou o que o Moro faz tanto nos Estados Unidos. Fazendo inclusive acordos internacionais lesivos aos interesses brasileiros. Quer dizer, ajudando a promotoria de Nova York, de Miami, a condenar empresas brasileiras, sem prestar a menor satisfação ao Ministério da Justiça e ao Ministério das Relações Exteriores, por onde essas decisões deveriam passar. Nós temos um Procurador-Geral da República que não pede satisfações a ele de fazer essas coisas, ao contrário, apoia e incentiva que os seus subordinados também façam acordos com promotoria americana, passando por cima do Estado brasileiro. Então, é uma coisa muito grave, extremamente grave. Eu ando bastante no Brasil, e vi como o Brasil mudou nesses últimos anos. E venho testemunhando também o surgimento de vários
movimentos de resistência, né, contra essa situação que nós estamos vivendo. Né? Mas nós somos ainda um povo muito conformado. Né? Quer dizer, se fosse em outro país, as coisas não estavam nessa pasmaceira que está aqui. Não é? Porque nós estamos vivendo um governo absolutamente descarado. Né? Perdeu todos os pudores. Todos. Não é? E portanto, eu acho que nós vamos precisar muito desses movimentos de apoio mútuo, porque o golpe não foi dado por causa do golpe, o golpe foi dado para implantar um programa de governo que não seria nunca aprovado em nenhuma eleição no Brasil. Nenhum candidato teria coragem de defender o que Temer está fazendo, ele não ganharia nenhuma eleição. Então, na verdade, Temer foi colocado lá para tomar uma série de medidas que vão favorecer o capital estrangeiro e determinados grupos nacionais, né, os empresários, né, que querem simplesmente derrogar a legislação trabalhista, que querem fazer o Brasil retornar aos anos 30, que querem fazer uma reforma da Previdência inexistente em qualquer lugar do mundo. Não há paralelo no mundo a essa proposta de Previdência que praticamente condena a maioria das pessoas a trabalhar a vida toda e não se aposentar. Não é? Então, o sucateamento do serviço público, a entrega do patrimônio nacional, quer dizer, o que o PSDB não conseguiu fazer no período de Fernando Henrique, por causa da resistência da sociedade, querem fazer agora. Então, nós estamos, mais de 2 milhões de pessoas já voltaram para a linha da pobreza. Nós estamos tendo, quer dizer, construir demora, destruir é muito rápido. Muito rápido. Então, nós precisamos, inclusive, fazer uma coisa, né, que não fazíamos há 12 anos, que é fazer trabalho de base, que é voltar a conversar com a população. As esquerdas acharam que estavam no poder, né? A maioria das grandes lideranças se ocuparem em administrar a máquina do Estado e se esqueceram da politização da sociedade. E aí você faz um monte de gente ascender socialmente, completamente despolitizados, achando que ascenderam por seus próprios méritos e por causa da beleza dos seus olhos, né? Sem entender o processo que aconteceu de ascensão social, né? E que, ao ascender socialmente, imediatamente aderem à ideologia individualista, né, absolutamente autocentrada do consumo, né? Foi um grande equívoco esse incentivo ao consumo, que foi um reforço, inclusive, de uma característica do capitalismo atual, que é, né, a desqualificação do trabalho e a valorização do consumo. Então as identidades não são mais dadas vinculadas ao trabalho, mas vinculadas ao consumo. Quer dizer, o importante não é se você é professor ou operário, mas é se você compra Adidas ou se você usa Lacoste. Isso é que dá identidade às pessoas, que faz você se sentir mais ou menos, faz você se sentir gente ou não, né? E aí, evidentemente, as pessoas fazem loucuras para consumir, né? Então é isso. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta e pela assistência. Agradecemos ao professor Durval Muniz Albuquerque Júnior, historiador, escritor e professor. Vamos desfazer a mesa para convidar